Olá pessoal, meu nome é Simone Alvarez, esse é o meu canal do YouTube e eu vou falar com vocês sobre uma pergunta que uma cliente minha de advocacia fez e essa cliente entrou com um processo e em menos de 8 horas teve a liminar deferida e ontem já entregou toda a documentação pertinente à escola que tinha ofertado o emprego a ela. Ela, quando me procurou, ela é uma pessoa que evidentemente ama muito a Deus e ela conversou comigo assim: Simone, às vezes eu penso, será que é da vontade de Deus esse emprego? Qual era a situação dela? A situação dela era praticamente igual a de todos os meus clientes. Eu não digo igual porque cada cliente, tô arrumando aqui a câmera, tem um problema diferente com o ENAD. Cada um tem um tipo de problema. Mas não são problemas que mudam muito, não são problemas que mudam muito. E com isso, o que aconteceu? Ela estava na dúvida se aquele trabalho era da vontade de Deus, porque a faculdade estava criando tanto empecilho para ela colar grau, que ela estava começando a duvidar se aquilo ali era da vontade de Deus ou não. Enfim, e eu falei para ela o seguinte, eu falei, olha, na minha opinião, isso é da vontade de Deus sim, você praticamente conheceu a pessoa que resolve o seu tipo de problema. E eu não tenho só conhecimento jurídico de mandado de segurança, de direito educacional, eu tenho conhecimento técnico do ENAD. Ela foi falar justamente comigo se era da vontade de Deus. E o que eu pensei? Claro que é. Se não fosse da vontade de Deus, ela não teria conhecido justamente a profissional que resolve esse problema de uma forma tão rápida. E aí, eu acho que vale muito a pena essa reflexão para todos nós. Simone, eu tô tendo problemas com a minha faculdade, o meu cargo público tá aí me chamando, o meu emprego, eu preciso disso para poder me manter no emprego, eu preciso disso para conseguir aceitar, poder entrar de fato naquela proposta de emprego que eu aceitei e fui aprovado, mas estou com problemas com a colação de grau. A Bíblia, lá em João 16:33, menciona o seguinte: na vida você terá aflição, tá? Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Deus não prometeu pra gente uma vida sem aflições, uma vida sem problema, mas que a gente tenha bom ânimo. E com isso, a gente percebe o seguinte: o ENAD é uma coisa claramente humana. Não foi Deus que pensou, eu vou fazer o ENAD. É um instrumento muito importante de avaliação das instituições, não do aluno, de um instrumento que vai fazer com que o poder público veja o tipo de ensino ofertado, se a faculdade está cumprindo com a sua função social de educar. Por isso o ENAD é importante. Mas esse problema relacionado à burocracia, o aluno que está irregular não fica liberado para colar grau. Um aluno irregular vai ter que esperar a regularização ou então entrar na justiça para pleitear a colação judicial de grau e poder tomar posse no cargo ou no emprego. São problemas burocráticos. Mas a bênção de Deus sempre vai ser doce, vai trazer alegria. É claro que Deus quer que você tenha o seu emprego, Ele quer que você tenha subsistência, que a sua família tenha tranquilidade, que a sua família tenha paz. Tudo aquilo que o seu cargo público ou o emprego, ainda que não seja funcionário público, você seja um seletista, ainda que você não seja um concurso, o fato é que o emprego vai trazer alguma estabilidade, vai trazer crescimento pessoal, vai trazer crescimento profissional para ti. Eu não tenho dúvidas que Deus quer isso. Deus fez você entrar na faculdade, concluir o seu curso. Se ou por algum problema você não conseguiu fazer a prova do ENAD, tem a solução. E assim, uma vez que você entende que é a vontade de Deus, que você entre no seu cargo público, por causa disso tudo que eu falei, estabilidade, crescimento, paz para você, para sua família, você vê que não tem nada de errado você entrar com um processo. Até porque o advogado é um instrumento de Deus na sua vida para que você atinja a sua bênção de uma forma mais rápida. Foi o que eu postei hoje no meu Instagram, no Simone Alvarez TCC. Permita que o seu advogado seja um instrumento de Deus na sua vida. E aí, eu falei com ela, claro que é a vontade de Deus, que você entre ela não era cargo público, na escola que pretende te empregar. Você conheceu justamente a pessoa que resolve esse problema muito rapidamente e não deu outra.
Foi muito rapidamente. Entrei com o processo meio-dia, 8 da noite saiu a liminar deferindo que a faculdade cumprisse com a expedição do diploma, perdão, a expedição da colação de grau, também emissão de histórico, declaração de conclusão de curso. O diploma não tem como ser imediato, realmente é impossível ser imediato, porque a faculdade vai dar entrada e depende do MEC nessa questão da agilidade. E aí, foi muito rapidamente. E no dia seguinte, de manhã, a universidade, eu vou falar o nome da universidade porque eu tô falando bem, foi a UNEF, a Universidade de Feira de Santana, fez muito rapidamente a colação de grau, tudo. Olha, se eu não me engano, de todas as faculdades, foi a mais tranquila de resolver a colação de grau. Eu não precisei mandar e-mail para o jurídico, eu até mandei e-mail para o jurídico, a reitoria, fiz tudo o que eu faço. Conversei no WhatsApp com a pessoa responsável, mas ela falou assim, já estamos providenciando, umas 10 da manhã ela já deve receber a ata da colação de grau. Eu falei até com a minha cliente, olha, então falando que 10 da manhã você vai receber a sua colação de grau, mas isso aqui é bom demais para ser verdade. Vamos esperar, vamos ter em mente que isso vai acontecer até umas 13 horas. Mas não deu outra, a faculdade não mentiu não. Então, de umas 10 e pouco, estava lá a ata da colação de grau dela, depois a emissão de certificado, tudo bonitinho, antes de 1 hora, ou seja, realmente aquele bom demais para ser verdade era verdade. Ou seja, é claro que era da vontade de Deus. Ou seja, você passar em um concurso público, agora falando dos concursados, é algo que é o sonho de anos de muita gente que tenta e não consegue, e você conseguiu. Você ainda duvida que é a vontade de Deus para sua vida que você assuma seu cargo público? É claro que é a vontade de Deus. Você conseguiu uma bênção que muita gente leva anos para conseguir. Isso quando consegue e você conseguiu. Não perca essa oportunidade. Se do caso a sua faculdade está impedindo a sua colação de grau, e diga-se de passagem, a faculdade não tem como realmente liberar sua colação de grau quando você tem pendência com a ENAD, não é maldade do coordenador, é maldade do coordenador, eu diria preguiça do coordenador, quando você está regular, você mostra que está regular e ele não acredita. Tá lá, certidão do INEP, site do ENAD, dizendo que se você fez tudo e ele continua batendo o pé, infelizmente isso aí já é realmente safadeza do coordenador. Enfim, o mandado de segurança resolve tanto safadeza quanto situações que realmente não são. E aí você vai conseguir a sua colação de grau rapidamente. Quanto tempo mais ou menos isso leva? Olha, eu entro, normalmente quando eu entro com um processo, eu procuro conseguir eliminar no mesmo dia, no mais tardar no dia seguinte, e aí é o tempo da faculdade fazer a colação de grau. Geralmente eles fazem em torno de 48 horas. Quando a faculdade já é mais chata, no sentido de estar errada, descumprir decisão judicial, aí eu tenho que entrar com pedido de envio do processo para o Ministério Público Federal para ver crime de desobediência, mas aí, inclusive, essa é a palavra mágica. Geralmente o processo é resolvido. Quando eu faço esse pedido, a situação resolve muito rapidamente. Eu vou dar um tempo grande para você ter ideia de estimativa de quanto tempo um mandado resolve isso. Em torno de 10 dias, mas isso é um tempo bem grande, tá? Que eu tô dando. A real, na minha prática, a situação se resolve em torno de 5 dias. Eu já vi caso resolvendo em 2 dias. Foi o caso dessa minha aluna de Feira de Santana e de um outro de Minas Gerais. Foi com a Unifei. Com isso, não tenha dúvidas. É a vontade de Deus, sim. Deus te abençoou quando você passou no concurso. Deus te abençoou quando você foi escolhido para aquele emprego. Deus te abençoou quando você assistiu esse vídeo, quando você assistiu os outros vídeos também. E você chegou a mim que resolve exclusivamente esse tipo de problema. Se você chegou a mim porque resolve exclusivamente esse tipo de problema, gente, eu só advogo nisso. Eu não advogo em outras áreas, como criminal, família, sucessões. Já advoguei muito em família e sucessões, mas atualmente eu só advogo nisso. Ou seja, eu só resolvo esse tipo de problema. Não tem dúvidas, é da vontade de Deus. A vida, Deus não prometeu uma vida sem problemas, sem estresse, sem tribulação. Isso faz parte da obra humana. O seu coordenador de curso falar que você não fez o ENAD quando você fez, isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Isso tem a ver com maluquice.
E aí você tem a justiça para resolver esse problema. O mandado de segurança é caro? Não, ele vale muito a pena. Ele vale muito a pena, não é caro. E como você vai assumir um cargo, um emprego, você pode pagar muito bem isso de forma parcelada. Eu parcelo os meus mandados, se a pessoa quiser, em 12 vezes. Claro, se a pessoa pagar à vista, tem um desconto. Agora, se ela vai parcelar, dá para pagar em 12 vezes e com seu salário de funcionário público ou de professor, você consegue pagar. E você resolve seu problema. Você tem seu diploma, seu histórico. Você vai poder fazer outros concursos e nunca mais passar por esse estresse, porque afinal de contas a documentação já estará com você. E é isso. Espero que você tenha uma semana abençoada. Hoje é um sábado. Eu vou fazer seguir com os meus afazeres aqui. Eu digo que a minha advocacia serve para colocar o funcionário público em seu devido lugar, ou seja, no cargo para o qual lutou para passar, que se dedicou intensamente, enfim, eu coloco o funcionário no cargo dele, ok? Um grande beijo, um ótimo final de semana para todos vocês, é um prazer. Quem quiser me seguir no Instagram é o @SimoneAlvarezTCC. E você vai acompanhar um pouco mais da minha trajetória profissional, do meu dia a dia. Eu acho que você pode achar legal o meu Instagram, tá bom? Um grande beijo.